Seja bem-vindo ao canal Joseph de David. Palavra viva. O despertar cristão na Europa. Um retorno às raízes. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus. Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Nas últimas décadas, muitas nações da Europa têm enfrentado o que alguns chamam de uma invasão silenciosa promovida pelo islamismo. Esse fenômeno não aconteceu de forma repentina, mas foi facilitado por um movimento cultural e espiritual anterior, a rejeição do cristianismo. Vários países passaram a se autodefinir como pós-cristãos, abraçando o secularismo e afastando-se dos valores bíblicos que, por séculos, moldaram sua identidade cultural, moral e social. Entretanto, essa decisão trouxe consequências profundas. O vácuo espiritual deixado pela negação do cristianismo abriu espaço para que outras ideologias religiosas se fortalecessem, em especial o Islã. Hoje, em diversas nações europeias, a influência islâmica tem alcançado posições de poder e representação política, resultando em pressões cada vez mais fortes sobre a sociedade para que adote práticas islâmicas, muitas vezes não apenas por influência cultural, mas também mediante coação legal e social. Diante desse cenário, começaram a surgir movimentos de avivamento cristão em países como Holanda, Irlanda e Reino Unido. Esses grupos, movidos pela fé, têm se levantado para reafirmar a mensagem do Evangelho e resistir à imposição de valores contrários à tradição cristã europeia. A presença crescente de comunidades islâmicas organizadas, que buscam implementar seus princípios como norma social, tem despertado parte da população, levando muitos a perceberem o erro cometido ao aceitar indiscriminadamente políticas de imigração, sem avaliar suas implicações culturais e religiosas. Esse despertar revela uma verdade central. Quando uma nação abandona suas raízes espirituais, ela se torna vulnerável a ideologias que preenchem esse vazio. A Europa, que já foi berço de grandes avivamentos e da expansão missionária cristã, agora enfrenta o desafio de lidar com as consequências de sua rejeição ao cristianismo e de decidir se permanecerá nesse caminho ou se buscará novamente na fé cristã a base para sua identidade e futuro. A Europa, ao rejeitar os princípios judaico-cristãos por considerá-los um jugo pesado, abriu espaço para outro jugo ainda mais severo, o do Islã. Muitos começam a perceber que, ao abandonar suas raízes espirituais e morais, trocaram uma base sólida por uma realidade de maior opressão e conflitos culturais. Esse cenário é fruto da escolha por um modelo ateísta e materialista, promovido pela esquerda, cujo objetivo tem sido enfraquecer a identidade nacional e impor ideologias que resultam em pobreza, caos social e decadência moral. Um exemplo evidente é a França. Ao adotar com força a ideologia woke e implementá-la em áreas como cultura, esporte e políticas sociais, o país vem colhendo os frutos amargos dessa decisão, instabilidade econômica e degradação dos valores que sustentaram sua sociedade. Diante disso, alguns grupos têm buscado resgatar os princípios cristãos, reconhecendo que foram justamente esses valores que moldaram os alicerces da nação francesa. Observamos pelos noticiários que o mesmo projeto progressista aplicado na Europa também foi implementado nos Estados Unidos durante a gestão anterior. Porém, diante das consequências negativas e do desgaste provocado por tais práticas, a população optou, na gestão atual, por um governo de orientação conservadora, que decidiu enfrentar as políticas da esquerda que estavam minando os alicerces da sociedade americana. Nesse novo cenário, grupos antes marginalizados e silenciados passaram a ter voz, revelando, na prática, o quanto as ideologias de esquerda se mostram nocivas, pois geram miséria, criminalidade, corrupção e injustiça. As crises que hoje assolam a Europa e os Estados Unidos não surgiram por acaso. Muitos analistas, inclusive alguns que se declaram ateus, reconhecem que a raiz do problema está no abandono dos princípios cristãos, que durante séculos foram um verdadeiro alicerce dessas sociedades. Ao rejeitar tais fundamentos, essas nações perderam sua identidade moral e espiritual, ficando sem uma base sólida para sustentar seus valores e decisões. O resultado é claro. Tornaram-se sociedades fragilizadas, abertas a influências externas e facilmente tragadas por culturas e tradições alheias, trazidas por ondas de imigração. Assim, o vazio deixado pelo afastamento do cristianismo não foi preenchido por progresso, mas por incerteza e instabilidade, comprometendo a coesão social e a própria sobrevivência de sua herança cultural. Tais dificuldades servem como um alerta. Primeiramente para a Europa, que um dia professou a fé cristã e agora precisa voltar-se para Deus. Mas também para nós, no Brasil, pois muitas das teologias que causaram o esfriamento e a decepção de inúmeras igrejas nesses países já estão em ação em nossa nação. Vivemos tempos trabalhosos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Governos e instituições têm se alinhado para impor uma ideologia contrária a Deus, à sua palavra e aos valores cristãos. Diante disso, precisamos permanecer firmes,
lembrando que a palavra de Deus é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Se Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, devemos confiar plenamente, porque Ele nos livrará da ira vindoura que cairá sobre este mundo. Como a Escritura declara, Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Acaso tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Assim, nossa esperança deve permanecer inabalável em Cristo, certos de que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus. Olá, eu quero te convidar a fazer parte do mover de Deus, através da sua palavra, para alcançar vidas para Cristo. Para isso, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe e comente. Você será grandemente abençoado. Shalom.